Agora vamos resolver a questão 166 da prova amarela do Enem 2019. Ela diz o seguinte, olha. Uma empresa de transporte disponibiliza para embalagem de encomendas caixas de papelão no formato de paralelepípedo reto-retângulo, conforme dimensões no quadro. Aqui estão as dimensões, né? Aqui tem o modelo da caixa, aqui tem o comprimento, a largura e a altura das caixas. E ele diz o seguinte: para embalar uma encomenda contendo um objeto esférico com 11 centímetros de raio, essa empresa adota como critério a utilização da caixa, dentre os modelos disponíveis, que comporte, quando fechada e sem deformá-la, a encomenda e que possua a menor área da superfície total. Desconsidere a espessura da caixa. Nessas condições, qual dos modelos apresentados deverá ser o escolhido pela empresa? O modelo 1, 2, 3, 4 ou o modelo 5? Então é uma questão de geometria espacial, na qual ele nos dá aqui 5 modelos de caixa, olha, 1, 2, 3, 4 e 5, e diz que nós precisamos colocar uma esfera que tem 11 centímetros de raio dentro dessa caixa. O que ele quer é que nós escolhamos qual é a caixa que tem a menor área da superfície total. É isso que nós precisamos fazer. Só que para a gente resolver esse problema, nós precisamos entender qual é o formato dessa caixa que nós vamos colocar essa esfera lá dentro. E o formato ele diz aqui em cima, olha, é no formato de paralelepípedo reto-retângulo. Você sabe o que é um paralelepípedo reto-retângulo? Eu vou fazer uma figura aqui para explicar para vocês o que é esse paralelepípedo reto-retângulo, para que depois nós possamos começar a analisar aqui qual modelo de caixa vai ser o melhor para nós, ok? Eu fiz aqui a figura do modelo de uma caixa, de um paralelepípedo completo, e fiz aqui o desenho de uma das faces, que pode ser qualquer uma das faces desse paralelepípedo. O que é uma face? Essa frente aqui, ó, essa frente, ou essa lateral, ou essa parte superior, a parte inferior, a parte do fundo ou a outra lateral, qualquer uma dessas faces aqui. Paralelepípedo é uma característica, reto é outra característica e retângulo é uma terceira característica. O que significa dizer que é paralelepípedo? Paralelepípedo significa que essa aresta aqui ela vai ser paralela a essa aqui, ou seja, as arestas verticais, que é o mesmo que essas aqui. Olha, isso aqui é paralelo a esse é paralelo a esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. E a mesma coisa acontece com a aresta superior e inferior. Elas são paralelas. Essa é paralela a essa e essa aqui é paralela a essa aqui. Olha, que significa que essa aresta é paralela a essa aresta aqui é paralela a essa aresta aqui é paralela a essa e essa aresta aqui é paralela a essa. Se essas duas aqui são paralelas e essas duas aqui são paralelas, significa que essas quatro aqui, olha, essa e essa também são paralelas. Isso significa ser um paralelepípedo. Suas arestas são paralelas. A segunda característica é ser reto. Quando eu digo que um paralelepípedo é reto, eu estou dizendo que essas arestas aqui, elas além de serem paralelas, elas têm a mesma medida. Ou seja, essa aresta vertical aqui, ela tem a mesma medida dessa aresta vertical aqui. A mesma coisa acontece aqui no fundo. Essa aresta aqui tem a mesma medida dessa aqui. E essas quatro, essa aqui e essa aqui, todas têm a mesma medida. Ou seja, isso aqui é um paralelepípedo reto. É como se isso aqui fosse uma coluna, ele tivesse sido cortado de forma que todas as arestas verticais aqui tivessem ficado com a mesma medida. Isso significa ele ser reto. E o que é ser retângulo? Retângulo é que esses ângulos aqui de qualquer uma das faces, eles são todos retos. O que é ângulo reto? É o ângulo que tem 90 graus. Esse aqui, olha. Esses quatro ângulos aqui, de qualquer uma das faces, face frontal, superior, lateral, essa do fundo aqui, todas elas terão um ângulo de 90 graus. Ou seja, vai ser uma caixa bem padrão, tipo uma caixa de sapato. Essa caixa aqui, ela é um paralelepípedo reto-retângulo. É isso que significa. E por que essa informação é muito importante para a gente? Porque ele fala que a caixa, olha, ela tem que ser quando fechada e sem deformá-la. A esfera que eu vou colocar aqui dentro, ela tem que caber nessa caixa nesse formato, quadradinho. Eu não posso deixar que essa caixa aqui, ela se deforme para as laterais, nem que a esfera passe aqui da superfície. Ela vai ter que caber aqui dentro. E prestando atenção no objeto que eu vou ter que embalar, olha, é um objeto esférico com 11 centímetros de raio. Eu vou fazer o desenho desse objeto aqui para a gente começar a entender como eu vou conseguir colocar ele aqui dentro.
Fiz aqui o desenho de um círculo já com o diâmetro traçado, que o diâmetro é a maior corda do círculo, né, de borda a borda. É aquela corda que ela passa pelo centro da circunferência. Então, se eu vou precisar embalar um objeto esférico com 11 centímetros de raio, significa que do ponto central do objeto até a borda dele, isso aqui mede 11 centímetros. E se esse raio aqui do ponto central à borda mede 11 centímetros, significa que esse outro lado aqui também mede 11 centímetros. Olha. Porque o diâmetro ele tem a medida de dois raios. Ou seja, essa esfera de borda a borda, ela vai medir 22 centímetros, que é a soma desses dois raios aqui, olha. Ele vai dar 22 centímetros. Essa é a largura da minha esfera. E por que isso é muito importante? Porque eu vou precisar colocar essa esfera dentro dessa caixa aqui. E se ela tem 22 centímetros de diâmetro, significa que a largura dela é 22 centímetros e a altura dela é 22 centímetros. Então, essa caixa aqui, ela precisa ter 22 centímetros de largura e 22 centímetros de altura. Ela tem que ter, no mínimo, essa medida, tanto de largura como de altura, senão essa esfera não vai poder entrar aqui dentro sem deformar a caixa. Olhando aqui para as medidas de caixa disponíveis, olha, a caixa 1, ela tem um comprimento 12 centímetros por largura 12 centímetros. Ou seja, se aqui tem 12 centímetros e aqui tem 12 centímetros, isso significa que essa esfera não cabe aqui dentro. Então, essa caixa 1 aqui ela não vai me servir, eu não preciso nem calcular a superfície dela. Eu não preciso dessa medida porque não cabe uma esfera dentro dessa caixa. Na caixa número 2, ela tem um comprimento de 23 centímetros, esse comprimento aqui é 23 centímetros, mas a largura dela é só 20 centímetros aqui, olha. Ela também não cabe à esfera, porque a esfera precisa ter uma largura aqui de 22 centímetros, então também não serve a caixa número 2. A caixa número 3 tem 25 de comprimento, 25 de largura e 25 de altura, ou seja, ela tem 25 aqui e 25 aqui. Essa aqui serve, eu preciso calcular a superfície dela, porque essa dá de colocar a esfera aí dentro. A caixa número 4, ela tem 26 de comprimento, 25 de largura e 24 de altura. Também todas as medidas são maiores que 22 centímetros. A mesma coisa a caixa número 5, ela tem 23 centímetros de comprimento, tem 26 de largura e tem 26 de altura. Também dá de colocar a esfera aí dentro. Então, o que eu preciso fazer? Ele está me pedindo aqui a menor área da superfície total. Então, eu preciso calcular a área da superfície total da caixa número 3, da caixa número 4 e da caixa número 5, porque nós já descartamos a caixa número 1 e a caixa número 2. E o que é essa área da superfície total? Uma área da superfície é o calcular a área de cada face. Por exemplo, aqui na caixa número 3, ela é 25 por 25 por 25. Ela tem 25 aqui de comprimento, ela tem 25 aqui de largura e ela tem 25 aqui de altura. Essa aqui é a medida dessa aresta vertical aqui, a altura da caixa. Como eu faço para calcular? Se eu for calcular essa face aqui, eu vou calcular 25 por 25. Essa lateral aqui, eu vou calcular 25 por 25. Essa parte do fundo aqui, olha, tanto o fundo como a parte superior, eu vou calcular largura por comprimento, que vai ser 25 por 25. Essa caixa número 3, ela representa um quadrado, porque todos os lados dela têm a mesma medida, ela é 25 por 25 por 25. Então, o que eu preciso fazer é calcular a área dessas faces. Só que veja uma coisa, essa face frontal, ela tem a mesma medida dessa face do fundo, porque elas têm a mesma medida. Os lados dela aqui, olha, tem a mesma altura e a largura dela aqui também é a mesma largura que lá no fundo. Então, eu tenho duas faces iguais, essa e a do fundo. As laterais são a mesma coisa, essa lateral aqui é igual a essa aqui. E a parte superior é igual à do fundo. Então, eu vou dividir essa caixa aqui em 3 pares de face. Eu tenho duas faces, que é a frontal, né, que é essa da frente e a do fundo. Eu tenho duas faces laterais, que é esse lado aqui e o outro lado lá. E tenho duas faces da superfície. Eu vou colocar como duas da superfície, mas é uma da superfície e uma do fundo, porque elas têm a mesma medida. Então, eu preciso calcular a medida dessas faces aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou calcular primeiro essas duas aqui, 25 por 25. Aí eu faço 25 por 25. 5 vezes 5 é 25, coloco 5 e vai a 2. 5 vezes 2 é 10 e 2 é 12. 2 vezes 5 é 10, coloco 0 e vai a 1. 2 vezes 2 é 4 e 1 é 5. Isso aqui vai me dar 5, baixa o 2, 1 e 5 é 6. 625 é a medida de uma dessas faces aqui, olha. Aí eu só preciso multiplicar por 2, porque essa da frente é a mesma dessa do fundo.
Só que nesse caso aqui da caixa 3 e só nesse caso da caixa 3, nós podemos ver que todas as medidas serão 25 por 25. Essa frontal aqui, olha, ela é 25 por 25. Essa lateral ela vai ser 25 por 25. A do fundo vai ser 25 por 25. A de cima é 25 por 25. A outra lateral é 25 por 25. Todas elas são 25 por 25. Então, essa medida aqui de 625, que eu multiplicaria por 2, que seria só as duas faces frontais, eu vou multiplicar, na verdade, por 6, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 faces na caixa, e todas elas medem 25 por 25. Então, eu vou colocar aqui vezes 6, e eu já vou pegar a área da superfície total dessa caixa. 6 vezes 5 é 30, coloco 0 e vai a 3. 6 vezes 2 é 12, 3 é 15, coloco 5 e vai a 1. 6 vezes 6 é 36 e 1 é 37. 3.750 é a área total da superfície dessa caixa. E eu vou colocar esse valor bem aqui, olha. 3.750. Essa é a área da superfície total da caixa número 3. Agora nós vamos fazer o mesmo cálculo para a caixa número 4. A caixa número 4 ela tem 26 de comprimento, ela tem 25 de largura, coloca aqui a medida de 25, e ela tem 24 de altura, aqui vai ter 24 de altura. Nesse caso aqui nós não podemos repetir o que nós fizemos com a caixa número 3, que foi fazer o cálculo de uma face e multiplicar por 6. Essa aqui nós teremos que fazer 2 a 2, porque aqui eu tenho uma de 25 por 24, essa outra face aqui ela já é 26 por 24, e essa do fundo aqui, ou a da superfície, ela é 25 por 26. Então, são 3 medidas diferentes. Eu vou ter que fazer de 2 a 2 mesmo. Fazendo a primeira frontal, 25 por 24. Eu tenho 25 vezes 24. 4 vezes 5 é 20, coloco 0 e vai a 2. 4 vezes 2 é 8 e 2 é 10. 2 vezes 5 é 10, coloco 0 e vai a 1. 2 vezes 2 é 4 e 1 é 5. E aqui eu tenho a medida de 0, 0, 1 e 5, 6. 600 é a medida de uma face dessa aqui. Só que eu tenho duas faces frontais, então eu vou multiplicar por 2. Tenho 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12. Essas duas faces frontais aqui, elas medem 1.200. Agora vamos fazer as duas faces laterais, que é de 26 por 24. Fazendo 26 vezes 24. 4 vezes 6 é 24, coloco 4 e vai a 2. 4 vezes 2 é 8 e 2 é 10. 2 vezes 6 é 12, coloco 2 e vai a 1. 2 vezes 2 é 4 e 1 é 5. Aqui eu vou ter 4, 2, 1 e 5, 6. 624 é uma face lateral, só que são duas faces laterais. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 6 é 12. 1.248 é a medida das duas faces laterais. Então, eu coloco aqui 1.248. E agora eu vou fazer a face do fundo, que é a mesma da face superior, só que ela é 25 por 26. Então, eu coloco 26 por 25. 5 vezes 6 é 30, coloco 0 e vai a 3. 5 vezes 2 é 10 e 3 é 13. 2 vezes 6 é 12, coloco 2 e vai a 1. 2 vezes 2 é 4 e 1 é 5. Isso aqui vai dar 0, 3 e 2 é 5, 1 e 5 é 6. 650 é uma face do fundo. Só que são duas faces, né? Uma no fundo e uma superior que tem a mesma medida. Então, vai dar vezes 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10, coloco 0 e vai a 1. 2 vezes 6 é 12 e 1 é 13. Isso aqui vai dar 1.300. Então, a medida das duas faces é 1.300. Para encontrar a área da superfície total dessa caixa, é só somar. Aqui dá 8. Aqui dá 4, 2 e 2 é 4 e 3 é 7, 1 e 1 é 2, 2 e 1 é 3. 3.748 é a superfície total da caixa número 4. Aí eu vou colocar aqui 3.748. E por último eu vou calcular da caixa número 5, que ela tem 23 de comprimento. Aqui eu tenho 23. A largura dela é 26, que está aqui de 26. E a altura dela também é 26. Então, eu vou ter aqui duas medidas, né? Eu tenho a largura e a altura, que tem a mesma medida de 26 centímetros. Com isso, as duas faces frontais, eu vou calcular 26 por 26. Então, eu tenho aqui 26 por 26. 6 vezes 6 é 36, coloco 6 e vai a 3. 6 vezes 2 é 12, 3 é 15. 2 vezes 6 é 12, coloco 2 e vai a 1.
2 vezes 2 é 4 e 1 é 5. Aqui embaixo é o 6, 5 e 2 é 7, 1 e 5 é 6. 676 é a medida de uma face frontal dessa daqui. Vou multiplicar por 2, porque são duas faces frontais. Então, vou colocar aqui 2. 2 vezes 6 é 12, coloco 2 e vai a 1. 2 vezes 7 é 14 e 1 é 15, coloco 5 e vai a 1. 2 vezes 6 é 12 e 1 é 13. Então, 1.352 é o valor dessas duas faces frontais. A face lateral, eu vou calcular aqui 23 por 26. Então, eu tenho aqui 26 por 23. 3 vezes 6 é 18, coloco 8 e vai a 1. 3 vezes 2 é 6 e 1 é 7. 2 vezes 6 é 12, coloco 2 e vai a 1. 2 vezes 2 é 4 e 1 é 5. Aqui embaixo é o 8. 7 e 2 é 9 e aqui embaixo o 5. 598 é a medida de uma face lateral, são duas faces laterais. Só que aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa para vocês. Essa face lateral aqui, olha, ela tem 23 por 26. Essa face do fundo aqui, olha, ela é 26 por 23, ou seja, ela tem a mesma medida. Então, essas faces laterais aqui, essa face superior e essa face do fundo, elas têm a mesma medida. Então, eu posso calcular isso aqui direto por 4, ao invés de calcular por 2. Porque eu vou economizar tempo. Se eu calcular por 2, eu estou medindo essas duas laterais, e depois eu vou fazer o cálculo do fundo e da superfície, que tem a mesma medida. Então, eu posso calcular direto por 4. E vou fazer 4 vezes 8 é 32, coloco 2 e vai a 3. 4 vezes 9 é 36 e 3 é 39, coloco 9 e vai a 3. 4 vezes 5 é 20 e 3 é 23. 2,392 é a medida dessas quatro faces aqui, as duas laterais, a superior e a inferior. Então, eu vou colocar aqui 2,392. Faço a soma, 2 e 2 é 4. 5 e 9 é 14, coloco 4 e vai a 1. 1 e 3 é 4, 4 e 3 é 7. 1 e 2 é 3. 3.744 é a área da superfície total da caixa número 5. E eu vou colocar aqui 3.744. Então, eu descartei a caixa número 1, descartei a caixa número 2. A caixa número 3 eu calculei que ela tem uma área da superfície total de 3.750. A caixa número 4 tem uma área de superfície total de 3.748. E a caixa número 5 tem uma área de superfície total de 3.744. Nessas condições, qual dos modelos apresentados deverá ser o escolhido pela empresa? Será a caixa número 5 e minha resposta é a letra. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para eu poder gravar um vídeo tirando a dúvida de vocês.